A Polícia Federal apura se empresários financiaram atos antidemocráticos. A operação, que ocorre hoje, tem como fundamento um pedido da própria Polícia Federal dentro do inquérito que ficou conhecido como o inquérito das milícias digitais. A pedido da Polícia Federal, o pedido foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi também submetido à Procuradoria-Geral da República para que acompanhasse a ação e sugerisse as diligências. A decisão do ministro está sob sigilo. Este é o tema de um debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos Celso Vilardi, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e o advogado integrante do Grupo Prerrogativas, Cacai. Sejam os dois muito bem-vindos. Cacai já esteve aqui. Professor Celso, muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu gostaria de falar das nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta, para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, e interrompa os senhores. Temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos. Eu vou à primeira pergunta. Como dissemos há pouco, o pedido para essa operação da Polícia Federal foi acatado pelo ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes. A minha pergunta é: o Supremo Tribunal Federal é a instância para essa ação contra os empresários? Eu começo pelo professor Celso Vilardi. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Cacai, meu amigo. Eu entendo. Eu quero fazer primeiro uma breve advertência. Eu sou um defensor do Supremo Tribunal Federal ao longo desses últimos anos em que tem sido alvo de inúmeros ataques. Também sou favorável à tese comungada pelo Supremo de que a liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. No entanto, desta feita, eu entendo que o Supremo agiu mal. Agiu mal porque, pelo menos pelo que eu tive oportunidade de conhecer, eu não vi nenhum ato concreto contra a democracia que justificasse uma medida extrema de busca e apreensão, de quebra de sigilos e principalmente deflagrada pelo Supremo, uma vez que aqui não se confunde com o julgamento do Pleno, que permitiu o inquérito tocado pelo Supremo, que é efetivamente uma exceção ao regime acusatório, mas de qualquer maneira, quando envolve o Supremo Tribunal Federal, e aqui, sinceramente, eu não vejo um envolvimento e acho que é ruim para o sistema, é ruim para o Estado Democrático de Direito que o Supremo tenha esta amplitude investigativa que, repito, fere de alguma forma o sistema acusatório. Cacai, eu gostaria então de repetir a pergunta para você. Dissemos há pouco, o pedido para essa operação da APF foi acatado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A minha pergunta é: o Supremo Tribunal Federal é a instância para essa ação contra os empresários? Oi, Luciana, prazer estar aqui com você, meu grande amigo Celso. Debater com o Celso é sempre difícil, porque o Vilardi é um craque. Mas nesse ponto eu discordo frontalmente do Vilardi. Pelo seguinte: esse inquérito que está aberto no Supremo e que felizmente conseguiu conter em parte, uma ânsia contra as instituições, esse inquérito começou lá em 19, tem um outro inquérito aberto, e é um inquérito importantíssimo, porque na realidade são grupos que estão financiando a possibilidade da ruptura institucional, claramente contra diversos artigos da lei do Estado Democrático de Direito. É claro que gera uma perplexidade, porque eles não têm foro no Supremo, mas é diferente. Tanto é que no dia que ocorreu, assim que a notícia veio ao ar, eu falei com deputados amigos meus que o correto seria fazer uma representação junto a esse inquérito, que é o que foi feito. Foi feita a representação, o ministro Alexandre é o relator do inquérito, determinou-se que a Polícia Federal se manifestasse, a Polícia Federal, ao que consta da matéria, concordou com essas buscas, não concordou com a prisão, houve até um pedido de prisão, e eu acho fundamental que nós tenhamos uma reflexão. Nós vivemos à beira de uma possibilidade de um golpe institucional. Esse presidente da República aí está, e esses empresários são exatamente apoiadores desse regime fascista, esse presidente da República está frequentemente tenta fazer o golpe institucional. O Supremo Tribunal, eu posso deixar bem claro aqui, eu também sou um crítico muitas vezes do Supremo Tribunal Federal, mas neste caso ele está mantendo a estabilidade do país. É incrível, o Poder Judiciário, porque o Poder Legislativo, infelizmente, boa parte dele foi cooptada por esse governo que aí está. Então,
o Poder Judiciário ocupa um papel fundamental. Se não tivesse havido esse inquérito, lá em 19, Luciana, provavelmente já teríamos tido uma ruptura institucional. Cacá, eu vou continuar com você para a segunda pergunta. A âncora da CNN, Daniela Lima, tem um bastidor sobre esse caso. O gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o procurador, foi pessoalmente intimado ontem sobre a batida da Polícia Federal. Além de dar ciência da autorização à operação, o ministro Alexandre de Moraes abriu a possibilidade de a PGR acompanhar o trabalho dos agentes e sugerir diligências. Qual é a sua avaliação sobre essa atitude de Moraes? Eu acho corretíssimo. Eu acho até que a Procuradoria da República poderia ter sido ouvida antecipadamente. Eu penso que não ouviu, porque vocês vão de lembrar que assim que saiu a matéria, começaram a sair diversas outras matérias dizendo que os empresários estavam fazendo a higienização, como disse o procurador para pedir a prisão lá da Lava Jato, a higienização dos celulares. Então, era necessária uma medida urgente. É bom que o Procurador-Geral acompanhe a função dele, porque o processo corre no Supremo Tribunal Federal, e quem tem assento junto ao plenário do Supremo é o Procurador-Geral da República, mesmo quando não existe pessoas com foro. Neste caso, esse inquérito, claro, tem uma particularidade? Tem. Eu me lembro que eu estava no plenário quando esse inquérito foi aberto, conversei com o presidente, e de lá para cá, várias foram as atitudes tomadas que impediram esse risco de quebra da institucionalidade. É um crime expresso que tem na lei do Estado Democrático de Direito, que veio substituir a lei, a antiga Lei de Segurança Nacional. O que nós temos que ter certeza que não é tão somente buscar alguém que está falando num grupo privado sobre golpe, sobre ditadura, não. Esse grupo está sendo investigado, não estou acusando ninguém, mas está sendo investigado também por serem possíveis financiadores. Olha, hoje nós andamos pelo Brasil e vemos uma série de outdoors e propagandas que são caríssimas e tem alguém financiando essa tentativa de quebra da institucionalidade. O que nós queremos é manter o Estado Democrático de Direito. Nós temos lutado todos por isso. Essa carta da USP agora foi extremamente fundamental, mais de 1 milhão de assinaturas. A posse do ministro Alexandre, que foi algo grandioso, é exatamente para dar um recado que nós temos que manter a institucionalidade. Isso é importantíssimo. Nós podemos lembrar que ontem o presidente da República foi entrevistado e mentiu deliberadamente, tem a mentira como estratégia. Perguntaram para ele se ele tinha se sentido ao imitar alguém com falta de dinheiro. Ele disse que nunca fez isso. Sim, essa ação do Supremo veio em boa hora. Vou repetir a pergunta, então, para o Celso Vilardi, que é o bastidor da âncora da CNN, que diz o seguinte: o gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi pessoalmente intimado ontem sobre a batida da Polícia Federal. Além de dar ciência da autorização à operação, o ministro Alexandre de Moraes abriu a possibilidade de a PGR acompanhar o trabalho dos agentes e sugerir diligências. Qual é a sua avaliação sobre essa atitude do ministro Alexandre de Moraes? Olha, em primeiro lugar, até para responder ao meu querido Cacai, ninguém nega a importância do Supremo Tribunal Federal na defesa do Estado Democrático de Direito. Isso está absolutamente claro ao longo dos últimos anos. O que nós estamos falando agora é de um caso concreto e que me parece extremamente excepcional. A menos que nós passemos a investigar a intenção que está na mente do agente. Porque o que saiu na matéria do Metrópole, que depois foi repercutido por toda a mídia, foi uma pessoa dizendo o seguinte: eu prefiro um golpe à eleição de determinada pessoa. Isso não é um atentado ao Estado Democrático de Direito num grupo privado de WhatsApp. E nós temos que tomar cuidado com as exceções, porque a exceção hoje é com quem a gente não gosta, mas amanhã pode ser conosco. E aí, respondendo à pergunta, está exatamente a grande exceção. O sistema acusatório, quem acusa é o PGR. E o que nós temos aqui nesse inquérito? Um caso que não é de competência do Supremo Tribunal Federal, que não envolve o Supremo Tribunal Federal e, portanto, não está na hipótese aprovada pelo Pleno na questão do regimento. E mais do que isso, não foi consultado antecipadamente o PGR. Quem é o PGR? É o titular da ação penal, meu Deus do céu. Então, na verdade, nós passamos a ter uma manifestação de um juiz, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está atuando como juiz da causa, com base no trabalho da Polícia Federal, sem saber se o titular da ação penal tem interesse em medidas tão drásticas como essa. Eu não vi, e coloco aqui a minha mão à palmatória se existir, eu não vi, no que foi divulgado pela mídia, nada a respeito de financiamento contra a democracia ou contra as instituições.
razão pela qual eu não posso ser favorável a isso. Vamos à terceira e última pergunta. Eu peço que coloquem também suas considerações finais e continuo com o Celso. A denúncia contra estes empresários surgiu da reportagem do portal Metrópolis, a partir de mensagens trocadas, como dissemos, em um grupo de WhatsApp. Qual é o peso jurídico da ação diante disso? Em primeiro lugar, esta não é a primeira vez que acontece efetivamente o vazamento de conversas mantidas por meio de WhatsApp. Agora, é muito significativo que não tem nessa conversa de WhatsApp nenhuma manifestação concreta contra a democracia. Não estão marcando um ato, não estão falando de financiar. Pelo contrário, houve até uma questão de financiamento eleitoral que foi repugnada no próprio grupo. Então, aqui eu não estou defendendo atitudes antidemocráticas. Eu fui o primeiro a me manifestar pela punição do deputado Daniel Silveira aqui na CNN, quando eu disse que liberdade de expressão não se confunde com liberdade de acusação. Então, aqui eu não estou tendo nenhum tipo de visão partidária. Vendo o sistema, a minha consideração final é que eu lamento que estejamos, ao invés de restringir o inquérito no Supremo, que fere o sistema acusatório, estejamos procrastinando isso. Não faz bem ao processo penal, não faz bem ao direito de defesa e não faz bem ao Estado democrático de direito. Máxime porque o Supremo hoje não admite habeas corpus contra atos dos seus ministros. Então, estas decisões acabam se procrastinando. Não tendo foro privilegiado, nós estamos criando um ato que eu acho que é excepcional. E atos excepcionais em processo penal não são admissíveis. Então, hoje, o que nós temos que ver não é um bolsonarista ou um petista, o que nós temos que ver é a segurança jurídica do Estado, do cidadão brasileiro num Estado democrático de direito. Essa é a minha consideração final. Agradeço mais uma vez, cumprimentando meu amigo Cacai. Vou repetir a pergunta, peço também que coloque a sua consideração final, Cacai. Diante dessa pergunta, a denúncia contra estes empresários surgiu de reportagem do portal Metrópolis, a partir de mensagens trocadas em grupo de WhatsApp. Qual é o peso jurídico da ação diante disso? Olha, na minha visão, o que foi descoberto ali, é claro que agora vai vir a investigação, por isso é que tem busca e apreensão, por isso é que se faz a investigação, mas as próprias gravações que foram colocadas na matéria falam, inclusive, na tentativa, no meu ponto de vista, de interromper o processo eleitoral, que é um crime específico. Ataca o processo eleitoral claramente. Um dos participantes fala, inclusive, de uma forma apoteótica, de sangue nas ruas e tal. É muito mais grave do que se imagina, no meu ponto de vista. E há um fato, para mim, importantíssimo, que é esse inquérito que foi aberto no Supremo, não há ninguém com foro nesse caso específico, mas é um processo que já está aberto no Supremo, é um processo que visa se manter o Estado Democrático de Direito. Não tem só a obrigação de fazer a investigação pela possibilidade da quebra da institucionalidade, que o Supremo faz muito bem. Nós saberemos, a história fará justiça, especialmente ao ministro Alexandre, ao ministro Toffoli, que fizeram esse enfrentamento da possibilidade de ruptura institucional, não só o Estado Democrático de Direito, mas também a questão eleitoral. Eles falam ali em 7 de setembro, falam do movimento 7 de setembro, claramente urdindo uma possibilidade de acontecer algo. Por isso é que existe investigação. Por isso é que está havendo investigação. Foi correta, no meu ponto de vista, a busca e a apreensão, porque esse inquérito tem exatamente esta dimensão, de manter a institucionalidade. E eu até digo, por tudo que sei, outro dia o próprio presidente do Supremo, no discurso, falou em atos de terrorismo que nós não sabíamos, porque nós não acompanhamos o dia a dia do inquérito. Eu imagino que, por tudo que sei e leio, foram várias as vezes que esse inquérito específico identificou hipóteses, sim, que se não fossem cerceadas, poderia acontecer uma ruptura. Nós temos um governo que prega a ruptura. Frequentemente, ontem, 3 ou 4 vezes, o presidente da República falou vai cumprir se for corretas as eleições. Quem diz que é correto ou não é o povo brasileiro. E eu quero parabenizar o Supremo por essa ação. Nós conversamos aqui com Celso Vilardi, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, com advogado integrante do grupo Prerrogativas Cacai. Muito obrigada aos dois que já saíram de tela, mas fica aqui o meu agradecimento.